Olá, abençoados e abençoadas. Mais uma vez, professor Márcio Caldas. Estamos aqui numa missão hercúlea de trazer vídeos curtos sobre procedimento no processo penal brasileiro. Estamos falando de procedimento comum ordinário, vamos falar do sumário, sumaríssimo, mas deixa eu terminar o ordinário. Estamos chegando ao fim do procedimento comum ordinário. Vamos começar a falar sobre sentença. No último vídeo, eu finalizei dizendo que a sentença pode ser proferida oralmente, embora não haja previsão expressa na lei. O Superior Tribunal de Justiça já enfrentou essa questão e disse que pode. A grosso modo se um juiz recebeu as alegações finais oralmente, a sentença será proferida oralmente, mas tudo registrado, né? Os gabinetes, hoje em dia, possuem sistema de gravação audiovisual. Mas se foi impetrado memoriais escritos com as alegações finais, a sentença será proferida por escrito. Bom, superada essa questão, eu deixei uma pergunta no ar. Pode o juiz, no momento da sentença, condenar por um fato diferente do fato que foi descrito na inicial, na peça acusatória, na denúncia ou na queixa? Esse tema diz respeito a emendatio libelli. Emendatio se escreve emendatio e libelli se escreve com dois L's, libelli, dois L's no I. Bom, de qualquer maneira, o que importa aqui é menos a grafia e mais a maneira como a gente vai entender a diferença entre os institutos. O CPP, eu vou pegar aqui o artigo 383 e 384, que fala sobre a emendatio libelli no artigo 383 e fala sobre a mutatio libelli no artigo 384. Mas no primeiro momento, a gente tem que entender o seguinte: quem acusa não julga, quem julga não acusa, quem acusa não defende, quem defende não julga. No sistema acusatório, nós temos a separação das funções, cada um no seu quadrado. E essa é uma das críticas do chamado inquérito do fim do mundo, que apura as fake news, que foi instaurado pelo próprio ministro do Supremo, ou seja, pelo juiz que vai julgar, ele está investigando. O Ministério Público pediu para arquivar e o Supremo disse não. O Alexandre de Moraes, não vou arquivar não, vai continuar a investigação. Sendo que quem é que acusa? Quem acusa é o promotor. O próprio promotor, Procurador-Geral da República, já disse, olha, eu não vou acusar, porque esse inquérito aí é ilegal. Arquiva. E ao mesmo tempo ele é vítima, supostamente vítima. Então você tem um juiz que investiga, que está agindo como se fosse o acusador, porque o próprio acusador disse indiretamente que não vai acusar, porque o inquérito é ilegal, tem que arquivar. E então a gente tem uma mistura nas funções, o que em tese viola aí o sistema acusatório. Isso a gente fala pelo que houve da mídia, eu não conheço o processo em si. Mas o que a gente tem que ter em mente é que quem acusa é Ministério Público. Em regra, excepcionalmente você tem ações penais privadas que quem acusa é a própria vítima, que vai contratar advogado e funcionar como querelante. Mas isso é exceção. A regra é o Ministério Público acusar e não o juiz. A vítima até pode acusar, mas o juiz não pode. O juiz é que julga. Então, se o promotor acusa de furto, o juiz pode condenar por roubo? Ninguém acusou o cara por roubo. Como é que o juiz pode condenar por roubo se não houve uma acusação de roubo?
Ou se, por exemplo, o promotor acusa de roubo, o juiz condena por furto. Calma aí, o promotor condenou, o promotor acusou de roubo. Ninguém acusou o cara de furto. Isso é uma saladinha que a gente vai tentar desembolar esse berimbolo. Vamos entender o seguinte, então. O 383 do CPP, ele fala aqui, ó. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que em consequência tenha de aplicar pena mais grave. Ou seja, o que o artigo 383 trata é da emendatio libelli. Em outras palavras, o que o CPP está prevendo é que, olha, o promotor descreveu um fato e o juiz está julgando esse fato. O fato não modificou. Mas o promotor, na hora que fez a petição, deu uma definição jurídica, dizendo que aquilo ali era furto. Artigo 155. Mas o juiz, na hora de proferir a sentença, entendeu que aquilo ali, o mesmo fato, era roubo. Artigo 157. Por exemplo, o promotor diz que no dia 1º de abril de 2021, o Mévio deu um esbarrão em Tício e subtraiu a sua carteira. O promotor entendeu que o esbarrão é violência e chamou de roubo. O juiz, no final da instrução criminal, que as provas foram todas produzidas, não tem dúvida, realmente o Mévio esbarrou na vítima e subtraiu a carteira. Mas o juiz chamou isso de furto. Entendeu que esse esbarrão não é a violência física que está contido na expressão violência trazida como elementar do crime de roubo. Então o juiz entendeu que violência, né, subtrair coisa móvel, alheia para si ou para outro, mediante violência ou grave ameaça ou qualquer outro meio que inviabilize a defesa da vítima. Bom, o juiz pegou o mesmo fato. Mévio esbarrou em Tício e subtraiu a carteira. O promotor classificou como roubo e entrou com a ação penal como roubo. O juiz entendeu que Mévio esbarrou em Tício e subtraiu a carteira, mas classificou como furto e condenou por furto. Pode? Pode. Ah, mas o juiz está acusando de uma coisa que o promotor não acusou. Calma. Uma coisa tem que ser esclarecida. O promotor não acusa de artigo. Ah, eu vou te acusar do artigo 157. Não é isso. O promotor tem que atribuir ao réu um fato, um acontecimento. E ele descreveu. Caio esbarrou em Tício, Mévio, né? Mévio esbarrou em Tício e subtraiu a carteira. E o juiz entendeu que aconteceu isso mesmo. Mévio esbarrou em Tício e subtraiu a carteira. O fato é o mesmo. Não houve mudança na imputação do fato. Agora, o promotor classificou de um jeito, o juiz classificou de outro. Pode fazer isso sem ter que fazer um aditamento à denúncia? Corrigir a denúncia para dizer que é o promotor que está acusando pelo furto? Não precisa, porque a defesa se defende dos fatos e não da classificação jurídica. Tudo bem que na petição inicial o promotor tem que dizer qual a classificação jurídica, qual o artigo do Código Penal. Ok? Mas, na verdade, a defesa não se defende do artigo. A defesa tem que se defender do fato que está sendo atribuído ao réu. Por isso que pode o juiz entender esse fato que o promotor acusou realmente aconteceu. Só que o promotor chamou isso de roubo, de furto, de roubo, melhor dizendo, e o juiz entende que é furto. Pode? Pode. Não viola o sistema acusatório. Você não vai dizer que é o juiz que está acusando o cara do furto ao mesmo tempo que está julgando. Não. O juiz não está acusando nada. O promotor que acusou Mévio de esbarrar em Tício e subtrair a carteira. E é isso que o juiz julgou. Então, emendatio libelli pode, independente de aditamento,
independente de ouvir o promotor, independente de ouvir a defesa. Eu estou dando um exemplo em que o juiz fez a emenda sub belle, que é dar uma definição jurídica diversa, e aplicou a pena mais leve, mais branda, que era roubo é 4 a 10 anos, passou a ser furto, 1 a 4 anos. Mas e se fosse o contrário? O promotor descreve Mévio esbarrou em Tício e subtraiu a carteira, e chamou isso de furto. O juiz, no final da ação, depois de todo o processo, produzir as provas, a instrução criminal se encerrar, entendeu que Mévio esbarrou em Tício e subtraiu a carteira. Mas o juiz é que entendeu que isso era roubo. E aí aplicou uma pena mais grave. Pode fazer essa nova definição jurídica, essa nova classificação, aplicando a pena mais grave, sem ouvir a defesa, sem ouvir o MP para emendar e aditar a denúncia? Pode. O 383 é expresso dizendo que o juiz pode dar uma nova definição jurídica diversa da que o promotor deu. É muito comum com relação à droga. Às vezes o delegado prende por tráfico, o promotor denuncia por tráfico, o juiz condena por uso, por posse para consumo pessoal. Ou vice-versa, o promotor denuncia pelo crime de porte de droga para consumo pessoal, o juiz vai lá e condena por tráfico. Pode, pode. Se o fato não mudar. Uma vez eu vi uma decisão em que o juiz entendeu, o delegado prendeu em flagrante por tráfico, o promotor denunciou por tráfico, o juiz condenou por uma figura equivalente ao do usuário. O cara foi flagrado com 40 pés de maconha, o delegado prendeu por tráfico, porque tem uma figura equiparada ao tráfico. Nas mesmas penas do tráfico, de 5 a 15 anos, aplica quem? Semeia, cultiva, colhe, planta destinada à preparação de drogas. Esse é o tráfico. Artigo 33, parágrafo 1º, inciso 1, alguma coisa assim. Mas o juiz entendeu que esse fato de ter 40 pés de maconha é para o consumo pessoal. Então o juiz condenou pelo artigo 28, parágrafo 1º, acho que parágrafo 2º, aí de cabeça eu não sei, que é semear, cultivar, colher drogas, vírgula, para consumo pessoal. No mesmo fato, o juiz deu uma definição jurídica diversa e acabou beneficiando o réu. Mas essa nova definição jurídica pode ser dada ainda que se agrave a pena, desde que os fatos não mudem. Agora eu vou mudar o exemplo. Apaga tudo e muda o exemplo. O promotor diz, Mévio esbarra em Tício. Não, apaga isso. Mévio subtrai a carteira de Tício. O fato era esse. Durante a instrução criminal, ouviu testemunhas, pegou imagens, depoimento da vítima, confissão do réu, em que todo mundo converge para dizer, olha, houve um esbarrão. Ele é um trombadinho, ele deu uma trombada e subtraiu. Aí o juiz fala, teve trombada, para mim esse esbarrão é a violência que é elementar do crime de roubo. Eu, juiz, quero te condenar por roubo. E o juiz não devolve para o promotor aditar denúncia e não concede palavra para a defesa. O juiz vai lá e condena por roubo. Pode. O juiz poderia condenar por roubo, uma vez que durante a instrução criminal ficou convencido de que houve um esbarrão que para ele é uma violência? Bom, esse questionamento vai ficar para o próximo vídeo, ok? Até o próximo. Quem não é inscrito, inscreva-se no vídeo, dê o like, ative o sininho, para a gente continuar postando conteúdo jurídico graciosamente. Um abraço!